A última reforma protestante, o tema de hoje, ou o subtema, defendendo a fé em tempos de engano. Nós precisamos defender a fé no tempo de engano. Nós precisamos estar posicionados. Você sabe, eu digo isso sempre, um homem posicionado, um patriarca posicionado, posiciona uma família. Por isso eu acabei de falar, o inimigo tem tentado destruir famílias, mas nós estamos aqui posicionando, você homem, você cabeça, pastor do seu lar, você mãe, você que é a auxiliadora idônea, a edificadora do seu lar, nós precisamos estar posicionados na palavra. Fala assim com a sua boca, eu preciso estar posicionado na palavra. Porque quando nós nos posicionamos na palavra, a nossa casa se posiciona. E entendo o que eu vou dizer da parte de Deus, um homem posicionado, uma mulher posicionada, uma família posicionada, uma igreja posicionada, é uma igreja que vai fazer a diferença no mundo. Então nós precisamos ir para onde? Para a palavra, porque a palavra é aquilo que vai posicionar as nossas vidas no local que Deus quer que nós estejamos, no centro da sua vontade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo na tela, ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos. Então Paulo está pregando ao jovem Timóteo, está admoestando Timóteo, está levantando Timóteo, ele está dizendo: olha Timóteo, expondo essas coisas à igreja, aos irmãos. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, estamos com a Bíblia aberta. Ele vai dizer que quando você expõe isso aos irmãos, ele diz: Timóteo, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa, fala comigo, boa doutrina que tens seguido. Hoje nós vamos mais uma vez seguir a boa doutrina. Curve sua cabeça mais um momento, feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que nós estamos vivendo, obrigado pelos louvores, obrigado pelo momento de sementeira, obrigado pela paca que está aqui com a gente hoje, Pai, celebrando o Teu nome. Obrigado, Jesus, porque este é um culto racional. Sabemos o que estamos fazendo aqui, o Senhor está sendo cultuado, e dentre os momentos de um culto, Pai, o Senhor nos alimenta através da palavra. A minha oração é para que nós sejamos todos apacentados pelo verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, o pastor das nossas almas. Fala aos nossos corações, apacenta, edifica, Pai, consola, exorta, Jesus, as tuas ovelhas, que não seja eu, Fernando, mas o Senhor em mim, a falar, a dar direção e a cuidar do teu pastoreio, Jesus. Que essa palavra não retorne para o Senhor vazia, porque está escrito e nós cremos que ela cumprirá os desígnios e os propósitos pelos quais o Senhor de antemão já a designou. Que assim seja nessa manhã, em nome e para a glória de Jesus. E aqueles que estão expostos à boa doutrina, digam amém. Louve a Jesus mais uma vez com as suas palmas. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, família da fé, povo que é herança de Cristo, aqueles que são sementes boas, árvores boas, vasos de honras preparados de antemão para a glória de Deus, aqueles que foram chamados e comprados pelo precioso sangue de Cristo. Se é você, diga amém. Eu quero iniciar esse sermão dizendo que nós estamos chegando à oitava, se eu não me engano, oitava mensagem desta série, a última reforma protestante. Já quero dizer, se você perdeu alguma das primeiras mensagens, recomendo que você vá ao nosso canal no YouTube e possa ouvir desde a primeira, para que você esteja contextualizado em tudo que o Espírito tem nos dado como direção. Nossa, nem sei de combinar, se eu parava e o celular tocava, hein? Você viu? Amém, se for para mim, fala assim, ele está pregando. Que você possa no nosso canal no YouTube crescer na graça e no conhecimento, e que você possa impulsionar para o maior número de pessoas, para eles serem também alimentados. Hoje eu gostaria mais uma vez, através da pregação, mostrar para você a importância de uma série como essa para a sua saúde espiritual. Eu não quero aqui, e eu tenho uma responsabilidade, não é só com você também, mas primeiro com Deus, de alimentar o seu espírito. Então não quero trazer uma palavra motivacional, por mais que a palavra de Deus ela já nos motive, por essência, porque a palavra de Deus ela nos ativa, nos motiva, mas eu quero aqui trazer uma palavra que vai de fato alimentar o teu espírito, a importância como uma série como essa para a saúde espiritual da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo ele ensinava a igreja de Éfeso em muitas das suas cartas sobre o povo viver como meninos na fé. Paulo tem uma passagem onde ele diz: quando eu era menino eu pensava como menino, fazia as coisas de menino, mas eu deixei as coisas de menino. Então Paulo ele está ali trazendo nas suas epístolas. Por que Paulo? Porque ele foi levantado para pregar para os gentios, para nós que não temos sangue israelita em nossas veias. Ele diz, Pedro, a circuncisão, e Paulo, a Bíblia diz isso, para a incircuncisão. Então nós fazemos parte do ministério da incircuncisão, que são os gentios escolhidos. A Bíblia diz, Paulo diz, os predestinados de antes da fundação do mundo. Então Paulo vai dizer que nós não podemos viver um evangelho segundo atitudes de meninos.
Nós precisamos então deixar as coisas de menino e sermos levados para aquilo que é perfeito. E como é que eu sou levado à perfeição? Somente pelo conhecimento e a revelação da palavra de Deus. Então Paulo nos ensina que existem muitos ventos de doutrina nesse mundo. Você concorda com o que diz a palavra? Eu costumo dizer, parece que Paulo escreveu as suas cartas ontem. A Bíblia é tão atual que parece que ele escreveu ontem, passou aqui e falou, bispo, leia aqui, porque essa passagem pode ser lida para a igreja atual. Existiam muitos ventos de doutrina e continuam existindo muitos ventos de doutrina. Olha o que diz em Efésios 4, acompanha na sua Bíblia, capítulo 4, verso 14, para que não sejamos mais como meninos. Paulo está dizendo, não seja um menino. Como que o menino é? Como que ele vive? Agitados de um lado para o outro, ao redor, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu queria que você tivesse uma confissão. O próprio Paulo, ele diz, aquilo que eu creio eu falo. Então diga assim, graças a Deus que eu não sou mais levado por ventos de doutrina. Diga, graças a Deus, porque eu conheço a sã doutrina. Então, ao longo dos tempos, igreja, homens cheios de interesse próprios, eles criaram doutrinas estranhas à palavra. Isso sempre existiu e isso sempre existirá. Por isso nós precisamos ir para a palavra, para que nós sejamos exortados pela palavra, para que nós sejamos admoestados pela palavra. Então muitos têm sido levados por caminhos contrários à verdade, deixando de viver uma vida vencedora, deixando de viver a vida que Cristo quer que eles vençam, ou que eles vivam, e vivem muito como escravos de falsos mestres. Por que aos Gálatas o apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei pois firmes nessa liberdade, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão, porque Cristo já nos tirou da escravidão da lei, e Paulo está dizendo, fiquem firmes. E nós temos visto, infelizmente, muitos irmãos nossos que estão sendo feitos escravos. Jesus libertou, o sangue de Cristo, nós cantamos agora em português e inglês, tanto faz, mas o sangue de Cristo nos lavou, nos regenerou. Mas eu não posso agora então ter sido liberto pelo sangue de Cristo e me tornar escravo de um falso mestre. Eu preciso ter o conhecimento da palavra para que eu viva. Por isso que Paulo falou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Pense comigo, a maioria das pessoas, elas não vão submeter a algo que tenha a aparência do diabo. As pessoas não vão submeter a algo que tenha a cara do diabo, porque o diabo ele é astuto. A Bíblia diz que ele se transforma até em um anjo de luz, para, se possível, enganar quem? Os filhos dele, é o que diz a palavra? Para enganar eu e você, os eleitos. Então, presta atenção, a igreja, o povo de Deus, quando eu falo igreja, eu falo a eclésia, os chamados, os santos. A igreja não vai submeter a algo que tem aparência de diabo, mas a algo que não pareça o diabo. A astúcia dele é assim. Então nós precisamos estar atentos. Eu digo, o diabo não bate na nossa casa, né? Diaconização falando, olá, eu sou o Satanás, vindo tomar café com o diabo. Não tem podcast café com o diabo, não tem essas coisas, porque ele não se apresenta assim. Porque seria muito fácil, olha, café com o diabo, eu não quero mais ouvir esse podcast porque é o diabo. Mas infelizmente tem muitas pessoas que, e eu tenho que pregar isso, nós estamos numa série, a última reforma protestante, que parecem ser, mas não são. Nós vivemos esse tempo, algo que parece que é, mas não é. Então, isso também tem acontecido, infelizmente, dentro da igreja de Cristo. E como que nós vamos identificar isso? Como que nós identificamos? Jesus falou na parábola, o joio no meio do trigo. Eu não tenho que colher, porque Ele é o Senhor e Ele que vai separar o joio do trigo. Mas Jesus falou, pelos seus frutos os conhecerei. Então eu consigo ver o fruto. E muita gente que está introduzida no meio da igreja de Cristo, não tem nada a ver com Cristo, não é de Cristo, é o joio, são falsos mestres, falsos profetas, tem aparência de que parece algo santo, mas não tem nada de santidade, e você precisa ter entendimento e revelação bíblica, e olhos iluminados. Colossenses, Paulo falou isso domingo passado, iluminados os olhos do entendimento. Então o que a Bíblia faz? O Espírito ilumina os olhos. E esse olho do coração, do entendimento, é o seu espírito que é iluminado. Você tira as escamas, você não, o Espírito tira as escamas para que você venha compreender. Paulo vai dizer, os mistérios que estavam ocultos desde os tempos estão sendo revelados. Diga graças a Deus por isso, igreja. Então eu quero nessa introdução ainda dizer que muitos estão sendo enganados por pessoas que estão muitas vezes com a Bíblia na mão, que se dizem de Deus, que muitas vezes sobem sobre um altar, num local, talvez tenha uma placa de igreja, mas muitas vezes num lugar que tem essa placa de igreja, bispo, mas ali também canta um louvor, mas ali também, sabe, parece que é algo, mas quando nós olhamos com mais atenção, nós vamos perceber que muitos desses lugares, o que é pregado é uma doutrina estranha. Por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, porque nos últimos tempos, muitos não suportarão a sã doutrina, diz a palavra. E nós estamos vivendo esse tempo. Os finais do tempo, sejam bem-vindos, nós chegamos a esse tempo. Se você pensa que isso está muito longe, nós já estamos vivendo, eu creio, os princípios da dor, como disse Jesus.
Então nós precisamos pregar a palavra. O que eu estou dizendo aqui, igreja, é a mais pura realidade. Hoje nós vemos pessoas totalmente escravas de falsos pastores, falsos crentes, falsos mestres. E quem são essas pessoas? São filhos de Deus que nós precisamos pregar para que a palavra possa ali, sabe, iluminar os olhos e para que eles possam viver de fato o que é o verdadeiro evangelho, a sã doutrina. Então o que eu estou dizendo aqui, eu quero que você reflita ainda nessa introdução, se todos nós conhecemos alguém que está enganado. Às vezes é um funcionário, um patrão, um colega de trabalho, alguém do condomínio, que você olha e vê que está sendo muitas vezes escravo de falsos pastores, de falsos mestres, se deixando levar pelo que Paulo falou, falsas doutrinas, doutrinas totalmente fora da palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos combater esse tipo de coisa, porque os interesses, eles estão por trás de tudo isso, os interesses, perdão, que estão por trás de tudo isso, são interesses errados. São os interesses escuros e escusos. Muitos têm colocado até mesmo interesses políticos. Nós não podemos fechar esses olhos. Infelizmente hoje existem por trás de muitos lugares interesses políticos. Você sabe, o povo muitas vezes é feito de manobra, de massa de manobra, por interesses que não são interesses do reino, mas são interesses políticos, interesses muitas vezes financeiros. E Paulo diz a Tito, é preciso fazê-los calar, porque andam em casas pervertendo famílias inteiras por torpe ganância. Então quando nós vamos para a palavra, nós vemos que o posicionamento, o que a Bíblia diz? É sim, sim, não, não, passarinhos vêm do maligno. Nós não podemos ficar, sabe, com um pé lá, um pé cá, falando, olha, veja bem, vamos fazer vistas grossas. Não podemos fazer vistas grossas. Se está na Bíblia, nós cremos e nós pregamos. Então assim encontra um pouco, eu estou fazendo um resumo do cenário. Infelizmente, eu falo mais uma vez, com dor no coração, o cenário como muitos irmãos nossos estão vivendo, escravos de doutrinas estranhas. Então, a essência de como surgiu o nome protestante, eu queria falar sobre isso hoje, porque nós estamos falando de uma série que se intitula A Última Reforma Protestante. Para nós deveria ser normal nós protestarmos. Sim ou sim, igreja? Olha, você é um protestante. O que um protestante faz? Eu protesto. Para nós deveria ser natural nós nos posicionarmos a favor do reino, contra tudo que está fora da palavra. Porém a igreja moderna, ela prefere dizer, olha, melhor não tocar em certos temas, porque isso vai causar uma inimizade. Olha, mas a essência da criação, nós nascemos de um lugar de protesto, falar, isso aqui está errado. Foram teses colocadas na porta de uma igreja, falando, ei, heresias estão sendo pregadas, o povo está sendo escravo. E você conhece a história, você estudou isso com certeza. Então, o que nós precisamos resgatar é a essência até mesmo do nome protestante. Você sabe, a palavra protestante, ela vem do latim protestatio, que em seu sentido original, não significa apenas ser contra. Quando a gente vai para a origem da palavra, desse latim, ela também significa testemunhar a favor de, ou declarar publicamente. Então entenda o que eu estou dizendo da parte de Deus, não é só você se levantar contra o que está errado, mas é você afirmar o que está certo, sim ou sim, igreja? Então nós precisamos fazer um pouco como disse o nosso saudoso Luther King, o que me importa, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então nós que somos os bons não podemos estar silenciados, nós temos que estar posicionados. Nós somos protestantes, nós precisamos não apenas falar o que somos contra, mas também declarar publicamente aquilo que nós somos a favor, que é o reino de Deus. Então assim como os primeiros reformadores, mais do que falar do que está errado, precisamos reafirmar a nossa fé com base aonde, igreja? Na palavra. Olhe quem está ao seu lado e diga assim, nós precisamos afirmar as verdades que estão na palavra. Nós precisamos. Há um tempo de urgência. Ah, mas sabe o que é? Se eu falar assim, a pessoa vai ficar mal. Você imagina o apóstolo Paulo falando, eu não vou tocar em certos assuntos, porque vai que os Gálatas, lá o povo da Galácia, eles ficam um pouco... Como é que ele começava suas cartas? Seus insensatos. Como é que a Bíblia diz, como é que Paulo vai lá confrontar Pedro? E eu falo, não foi confrontar Pedro no grupo do WhatsApp. Ai, Pedro, vem cá que eu tenho uma coisa para falar com você. Ai, caiu um botão aqui, vem cá, Pedrão. Olha, não, a Bíblia diz, Paulo confrontou Pedro na presença de todos. Pedro, por que tu sendo um judeu, vive como gentil e obriga os gentios a viverem como judeus? Me explica isso. Porque a Bíblia diz que Pedro estava um pouco dissimulando, com os da circuncisão. Então veja que a igreja precisa de posicionamento, precisa de mais Paulo se levantarem. Eu estou falando do apóstolo Paulo, mas você imagina um Lutero da vida. Eu não vou pregar as teses, porque o que a igreja católica vai pensar de mim, que sou um padre aqui, Amado, quando o Espírito impulsiona, não importa o que vão pensar, o que importa é o que Deus quer que você faça, o que você fale.
Você sabe, nós precisamos agradar a plateia de um. Se eu fosse aqui querer agradar o cinema, a internet toda, eu estava frito, não é impossível. Mas estou aqui para agradar o meu Senhor, meu Salvador. O que importa é que meu coração esteja confirmado com graça, diz a palavra. Jesus Cristo, imagina Jesus, não vou dizer raça de víboras, o que eles vão pensar de mim, afinal de contas? Mas Jesus não vou falar isso porque vai entornar o caldo. Então a gente vai pintando um Jesus Cristo, vamos falar do nosso Messias, o nosso Salvador, o próprio Deus, como, sabe, muito mais um Senhor ali, como um coroinha tímido, sabe, uma Madre Teresa que não quer entornar o caldo para não ficar mal. Cara, Jesus era homem de guerra, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele não deixaria de tocar em pontos necessários por conta da tradição. Ele falava para os judeus, ele estudou para alguns judeus, vocês são do diabo que é o vosso pai. Vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus disse isso. Mas o Jesus de hoje seria condenado pela igreja. Não, ele é um Jesus autoritário. Como pode? Não, ele tocou em questões que nós precisamos defender a nossa fé. Nós somos protestantes. Isso mexe com o teu espírito cristão, meu amado. Então é um tempo da igreja se levantar e anunciar essa verdadeira fé, e não ficar, sabe, fazendo concessão. Não, mas veja bem, se eu tocar, amado, Jesus tocou nas feridas, Paulo tocou, os reformadores do primeiro século tocaram nas feridas, e a igreja atual necessária precisa de alguém que venha e toque na ferida. Eu entendo de abscesso, porque a minha área de formação é essa. Você não sara um abscesso na boca de alguém, numa cavidade, qualquer parte, falando, abscesso, Você tem que vir com um remédio. Você tem que muitas vezes drenar, apertar. O pulso sai, dói, mas tem que drenar. Mas aquilo sara. Aquilo sara. Então que você entenda que Jesus quer que você se posicione como de fato um reformador. Se isso queima no seu coração, faça essa confissão de fé. Fale comigo, Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui. Fala assim como disse o profeta, envia-me a mim. Você está enredado com o que sai da tua boca, hein? Envia-nos, Senhor, para essa última obra. Então, olhando para a história da igreja, nós constatamos que os ventos de doutrina, as mentiras, as heresias, como nós chamamos, sempre existiram. Só que com a tecnologia parece que isso se torna maior. Parece que isso é exponencializado, tomou uma forma exponencial. Hoje em dia existe um movimento que nós olhamos e não podemos nos conformar dos desigrejados. Pessoas falam, não, você não precisa da igreja, você não precisa do pastor. Olha, isso é uma voz do inferno. Nós não podemos olhar para isso e falar, não vamos ficar mal com os nossos irmãos desigrejados. Não, é preciso congregar. A Bíblia diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto vede que o dia se aproxima. Quanto mais chega perto a volta de Cristo, nós precisamos dizer para a igreja, é preciso estar na igreja. Eu sei que é duro que eu vou dizer, mas nós precisamos evangelizar, Renato, os evangélicos. O básico precisa ser falado. Então existem movimentos hoje. Por isso, mais uma vez, eu venho aqui mostrar para a igreja o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Eu tenho, como eu disse agora há pouco, a responsabilidade, não só isso, eu tenho uma obrigação moral e espiritual diante de Deus de combater doutrinas estranhas. Uma vez que muitos que hoje conhecem, têm os olhos iluminados pela revelação da sã doutrina, estavam talvez no passado seguindo essas doutrinas, mas foram alcançados. Sabe por que você foi alcançado? Porque você é um eleito filho de Deus, e a Bíblia diz que Deus deixou as 99 e foi buscar aquela que estava faltando. A obra é dele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo diz isso aos Efésios, estando mortos nos delitos e pecados, ele nos deu vida. Você recebeu vida de Cristo, ele te buscou, ele te deu vida, e agora ele te transportou para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Essa obra maravilhosa foi feita no teu espírito por um Deus soberano que te escolheu, que te elegeu, que te ama desde antes da fundação do mundo. Isso é o amor de Deus pelas nossas vidas. Como é que nós vamos olhar para essa obra incrível, maravilhosa, e vamos olhar agora irmãos nossos, muitas vezes no erro, no engano, e falar, eu não vou falar porque ele vai ficar mal comigo. Ai, miga, sabe essa coisa? Ai, vai ficar mal. Se posiciona. Homens se posicionem, mulheres se posicionem, jovens se posicionem. Nós somos chamados para estarem posicionados. Irmãos nossos no passado, eles eram queimados em praça pública, louvando e cantando o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje você não quer falar porque no seu condomínio, o seu amigo que fala todos vai ficar mal com você. Ah, pelo amor de Deus. Importa que você agrade o Senhor. Mas na igreja não. Se a igreja mandar isso é ruim. A empresa manda assinar o e-mail lá, não sei o que lá, e tem uma assinatura estranha lá, da ideologia tal. Olha, você se dobra a assinatura da empresa ou o nome de Jesus? Porque esses são os bezerros de ouro, esses são as estátuas, né, de Nabucodonosor que são colocadas hoje. Olha, vai tocar o pífara, o saltério, a gaita de foles, e vocês vão ter que se dobrar e adorar. 3 homens falaram, não iremos. Pode tocar, era a cultura da época, não iremos. Tinha mais um, Daniel, mas naquela ocasião, não vamos. Ó, seu rei, o senhor saiba, você pode fazer o que for, nós
não adoraremos. Se Deus quiser nos matar, que Ele nos mate, mas nós não vamos adorar o seu nome. Nós precisamos levantar uma igreja que se posicione dessa forma. Uma igreja que não queira fazer concessão com a mídia, com as redes sociais, concessão com quem for, mas que estejam comprometidos com a verdade do Evangelho. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi criado. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Diga amém por isso. Fomos criados para isso, igreja. Por isso, uma obra maravilhosa do nosso Deus. Então nós não podemos ser crentes acomodados. E eu tenho insistido nessa questão, porque se nós conhecemos a maravilhosa graça de Deus, nós não podemos deixar de pregar para que outras pessoas venham conhecer também. Eu conheço as insondáveis riquezas. Tá bom, então agora pregue, porque Paulo diz: como ouvirão se não tiver quem pregue? Alguém pregou para você ouvir. Deus te buscou, Deus iluminou os seus olhos. Agora que nós possamos ser instrumentos na vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo diz assim em uma das suas cartas: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu digo mesmo hoje: ai de mim, Fernando, se eu não pregar o Evangelho. Então o avivamento que Deus ele quer manifestar no mundo, ele passa por nós estarmos unidos com o mesmo objetivo. Sabe, libertar pessoas das mãos de falsos mestres, de doutrinas estranhas, de ventos de doutrinas. Eu quero fechar, essa é só a introdução, tá? Eu corri um pouquinho, mas eu quero fechar a introdução com Oséias. Coloca para mim na tela, Oséias 6,3, que diz assim: conheçamos e já está bom conhecer o que eu conheço de Jesus. O que eu tenho que fazer? Então veja que é uma constância. Não, já conheci o Evangelho há 10 anos, está bom o que eu sei. Não. Continue a conhecer. Eu digo isso com a voz de um pastor grande que diz: olha, a eternidade inteira não será suficiente para você conhecer a dimensão da grandeza de Deus. Aí você está aqui hoje porque conhece 2 versículos, fala: já está bom o que eu sei. A nossa mente não consegue compreender a dimensão do nosso Deus. A nossa mente humana não cabe Deus dentro da nossa mente. Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Não tem como. Mas ele diz: vós porém tens a mente de Cristo. Então que nós possamos, como disse Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente fechar a introdução, diga isso a quem está falando: conheça e prossiga em conhecer a Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador. Alguém pode dizer: mas bispo Fê, qual que é a gravidade de se acreditar em uma doutrina estranha? Eu vou te mostrar agora, e eu vou entrar no âmago da mensagem. Qual que é a gravidade? Coloca o ponto 1 para mim. As doutrinas humanas, elas levam à destruição, à morte espiritual. São venenosas, e promovem divisão entre os irmãos e desamor ao próximo. Quem se alimenta de uma doutrina estranha está bebendo de uma fonte de veneno espiritual. O que acontece com alguém que bebe de uma fonte de veneno espiritual? Gera morte. Então veja que não é um assunto que a gente tem que ficar assim: não vou falar porque vai causar inimizade. Minha mãe diria: couves para inimizade, eu estou aqui para agradar a Deus. Então, por que as doutrinas estranhas, elas levam à destruição? Põe o 1 do 1 para mim. Doutrinas falsas, elas induzem ao erro. Diga com a sua boca: doutrinas falsas induzem ao erro. Então, quando uma doutrina ela não é bíblica, sempre haverá erro. Se as pessoas estão ouvindo uma coisa que não é Deus, haverá pedra de tropeço, haverá queda. Você precisa entender algo que é forte, mas é totalmente bíblico. Se não é Deus que está falando, é o diabo que está falando. Não tem outro. A Bíblia diz: sim, não. Não tem uma terceira via. Sim, não. Céu e inferno. Se não é o céu que está falando, quem está falando é o inferno. Isso é muito sério. Porque a gente fica num negócio de querer: não, mas não posso ser tão radical. Mais uma vez, você imagina Jesus não sendo radical? Você imagina Paulo? Você imagina Pedro? Você imagina os primeiros apóstolos, os reformadores não sendo radicais? Nós não estaríamos aqui como igreja, nós não seríamos a igreja. A igreja precisa sim de pessoas posicionadas. A igreja precisa de pessoas firmes na palavra, de homens posicionados, crentes em Jesus. Então, mesmo mascarado, muitas vezes existe uma voz disfarçada de cristianismo, mas que não é cristianismo, é o diabo falando. Efésios 4,14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por vento de doutrina, pela artimanha. Fala comigo: artimanha. Olha o que a Bíblia está dizendo, meu amado. Existem homens com artimanha. Eles são astuciosos, com a astúcia ou pela astúcia com que induzem ao erro. Então a Bíblia é clara. Dizem aí, né? A regra. Ô Kevin, cadê o Kevin? Quando eu me embaralho, eu faço um beatbox aqui, sabe? A regra é clara, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Artimanha de homens que pela astúcia induzem ao erro. Doutrinas falsas induzem ao erro. Isso é muito sério, igreja. Eu não posso apresentar para você uma doutrina contaminada, porque vai te levar para o erro. Vai te levar para o engano.
Segundo, doutrinas falsas fazem perder o amor. É só você ver como estão muitas pessoas dentro de lugares que são pregados doutrinas estranhas. Essas pessoas não têm uma visão do amor de Deus. Elas têm a visão do quê? Do voto, da barganha, da riqueza, do poder, de subir, de descer, de saculejar, como diz o apóstolo, fazer isso, aquilo, outro. Mas não tem o amor de Cristo no seu coração. Elas estão ali muitas vezes por uma barganha. Um culto como esse de domingo, muitas vezes as pessoas estão ali para receber algo. Mas estão ali em troca. Não, mas se eu fizer, Deus vai me dar. Se eu fizer, Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar você. A Bíblia diz que você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então fica essa busca de eu preciso ter. Não, você é. E quando você sabe quem você é, o ter é consequência daqueles que são filhos de Deus. Então, infelizmente, a gente vê lugares onde as pessoas estão de domingo não cultuando, mas elas estão ali como pedintes, como mendigos. Deus, me dá, vinde a mim, eu quero, eu preciso, não sei o quê. E eu sei que muitos têm demandas. Talvez se eu fosse para aqui pelas minhas demandas, daquelas que eu preciso, a gente ia ficar aqui o dia inteiro só pedindo coisa. Só falando, Deus, socorro, Deus, ó, que eu estou passando por isso, por aquilo. Mas o culto é para celebrar Jesus. O culto é para adorar Jesus. O culto é na vertical. Nós temos que engrandecer o nome de Jesus. E quando nós engrandecemos, quando nós adoramos, Deus é tão bom que os benefícios da nossa adoração é Ele responder, sim, muitas vezes com bênçãos, com curas, com sinais, maravilhas, prodígios, mas esse não é o que nós buscamos. Nós não buscamos a mão do nosso Deus, nós buscamos o nosso Deus. E quando nós buscamos o Senhor verdadeiro, Ele é tão bom que Ele manifesta as suas bênçãos na nossa vida. Então nós precisamos ensinar isso à igreja de Cristo, que estão lá com eu quero isso, eu quero aquilo, se eu fizer um voto, se eu subir, se eu descer, se eu pagar o preço, não é pagado o preço, pela graça você foi salvo mediante a fé. Não por obras para que ninguém se glorie, mas a igreja está, não, eu tenho que pagar. Não, Jesus na cruz, Paulo disse, por uma só oferta, todos nós fomos aperfeiçoados para sempre, o sangue de Cristo nos aperfeiçoou. Isso traz o que? Segurança de quem eu sou em Cristo, de quem é o meu Salvador. Eu não preciso ficar me rastejando, comendo das migalhas, porque eu tenho um lugar no banquete. Quinta-feira, no culto de quinta-feira, eu preguei sobre isso. De migalhas a milagres. Ouça a mensagem de quinta-feira. Então o único que é encontrado muitas vezes nesse lugar é o amor ao dinheiro. O amor que é encontrado lá. O amor ao dinheiro. O que dizia Billy Graham? Não tem problema o homem possuir riquezas. O problema é as riquezas possuírem um homem. Isso muda uma coisa. Então esse amor ao dinheiro, diz a palavra, é a raiz de todos os males. O dinheiro atende a tudo. Nós não temos nada contra o dinheiro. O dinheiro tem que ser o nosso servo. Ele tem que ser usado para impulsionar, para abrir escolas, universidades, para abençoar a vida de pessoas, do carente, do órfão, da viúva. Agora, quando o dinheiro se torna o objeto a ser cultuado, a ser buscado, aí é mamon, aí é pecado. Então você vê que nós precisamos alertar, porque as doutrinas, os ventos de doutrina estão induzindo. O que um vento faz? Ele sopra e vai induzindo o povo ao erro. Doutrinas falsas fazem perder o amor. Paulo diz em 1 Timóteo 4,1, ora, o Espírito, o que o Espírito faz? A igreja afirma expressamente que nos últimos tempos, bem-vindo igreja de Cristo, estamos vivendo esse tempo, os últimos tempos. Então veja que isso é uma carta para esse tempo. Os últimos tempos, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Você conhece alguém que estava no caminho de Cristo, que estava servindo Jesus, e que hoje está no mundão, perdido, sei lá onde? Apostatou da fé? Paulo já pregava isso. A profecia bíblica já apontava para o tempo que nós estamos vivendo. Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Você não pode pregar assim. Como é que eu não posso se a Bíblia está dizendo isso? Eu estou lendo a Bíblia. Abre a sua Bíblia e confira coisas espirituais. As pessoas vão se apostatar da fé porque elas vão obedecer a ensinos de demônios. Ou seja, muitos lugares o demônio vai estar ensinando e vai estar tirando as pessoas da igreja. É o que você vê na internet hoje de modo avassalador. Mas o cara diz que é pastor, não é porque ele diz que ele é de fato. Pelos frutos você conhece. O que está sendo pregado? O que está sendo jorrado daquela fonte? Se está conduzindo as ovelhas para Cristo, para a reconciliação, o que nós estudamos no domingo passado? Nós recebemos o ministério da reconciliação. Não é isso que diz Paulo na nova aliança? Ele nos deu, ele nos confiou o ministério. Nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que vivifica. Deus nos confiou esse ministério. Então eu tenho que reconciliar os filhos com o Pai. Agora, se eu não estou fazendo isso, eu estou desviando os filhos do Pai, então isso é um ensino enganador, é um ensino de demônio. Não sei o que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então não é algo da minha mente, a Bíblia é clara. Existem espíritos enganadores. Quando nós falamos que em muitos lugares quem ensina é Satanás, a pessoa fala, não é possível. A Bíblia diz que é possível. Infelizmente, não falo isso com alegria, logicamente, mas infelizmente. Mas eu vou voltar para Paulo a Tito, é preciso fazê-los calar. Então não tenha medo de falar o que a Bíblia fala. Fala assim, eu não vou ter medo de falar o que a Bíblia fala.
Ah, mas eu vou falar o que... Aí, o povo de Deus, vamos lá, eu preciso aterrissar. O povo de Deus está como? Está fazendo dancinha no TikTok, está fazendo malvadão, está fazendo não sei o quê, as coroas de 40 anos lá, passando vergonha, dançando. Você fala, meu Deus! Essa igreja que vai causar a última reforma protestante, essa igreja que está, sabe, antevendo um avivamento, mulheres quarentonas, cinquentonas lá, fazendo dancinha, e fazendo, hoje. Aí você fala, não, vai lá e prega a Bíblia. Não, eu vou falar que ensino de demônio. Mas para fazer a trend, você está disposta. Você precisa estar disposta para pregar a palavra. Paulo diz, em tempo ou em fora de tempo. Pregue a palavra, insta. O que nós temos que fazer com nossas crianças? Diz a palavra, inculcar nas crianças a palavra. Ao sentar na mesa, ao levantar, no caminho, no transporte, inculca a palavra. Agora, a mídia social, a trend do momento é muito mais relevante do que a palavra de Deus. Então, quando o homem de Deus posiciona falando, o demônio está ensinando aí, ele não pode pregar isso. Como é que eu não posso? Paulo pregava isso, Jesus pregava isso. Acautelai-vos dos cães, dos falsos mestres. São palavras de Cristo, que se apresentam como lobos roubadores, para fazer o quê? Tirar a lã da ovelha. Hoje as ovelhas estão sendo a lã tirada por lobos roubadores. A palavra do profeta Sofonias, que nós lemos, que diz que o lobo, ele não deixa o osso, ele rói no calar da noite, da madrugada. É isso que faz o lobo com a ovelha. Ele rói, ele não deixa os ossos para serem comidos no outro dia. Então não tenha medo, vamos juntos, não vou ter medo de falar o que a Bíblia fala. Diga quem está falando, não tenha medo de pregar o que a Bíblia prega. Você é protestante, meu amado, deixa eu te contar a boa nova, você foi chamado para isso. Terceiro, preciso correr. Falsas doutrinas provocam divisões. Então 1 Timóteo 1, verso 3 diz, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, ele fez o quê? Roguei que permanecesse ainda em Éfeso. Por que Paulo estava orando? Para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Atenção no seu pastor agora, porque isso aqui é mais atual do que tudo, mais atual do que a trend do momento, que o trend topics, é mais atual. Roguei para que admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Veja que Paulo vivia o mesmo problema que nós, sim ou sim? Não, tem que ser justo. Nós vivemos o mesmo problema que Paulo, que ele veio antes que nós. Nós precisamos admoestar certas pessoas para que não preguem outra doutrina. Então naquela época havia muitos deuses, havia muitas coisas estranhas, sabe, não era fácil falar da graça naquele lugar. Existiam vozes contrárias, ventos de doutrinas, idolatria, barganha, trocas, adivinhações. Era o contexto daquela época. Por isso que Paulo está rogando ao jovem Timóteo. Timóteo, admoeste as pessoas para que não venham a pregar outra doutrina. Eu preciso dizer, igreja brasileira, não preguem outra doutrina que não seja a bíblica. Olha o que diz no verso 4, nem se ocupem com fábulas, nem genealogias sem fim, que antes promovem discussões que não têm serviço a Deus, serviço de Deus na fé. Então tem gente que quer ficar discutindo coisas irrelevantes, genealogias, quem veio antes, quem veio depois, coisas fora da palavra. Não tem proveito, diz Paulo, não serve para nada, só provoca divisões. Então veja que pregar uma doutrina santa, uma doutrina sã, vai estancar divisões, vai estancar o erro, vai deixar de levar o povo ao erro. Eu estou no ponto 3, coloca o 4 para mim. Doutrinas falsas são fúteis. Tudo que está fora da Bíblia é futilidade, não importa para nada. Mas tem um livro também que faz sentido, pode fazer sentido, mas não é o verdadeiro evangelho. Mas faz sentido também, faz sentido. Vamos ser um pouco racional, porque o culto é racional. Tem coisa na Bíblia que não faz sentido nenhum. Mas Deus diz que chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Então, se você for no seu MBA, na sua cadeira universitária, mas também faz sentido, essa vertente, eu não quero saber vertente nenhuma, eu quero saber do Evangelho, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Se está na Bíblia eu pego, se não está eu não pego. Não, mas também faz sentido uma outra teoria. É teoria, aqui é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade com a minha vida. Acabou. Então, se não está na palavra, eu não posso pegar. Bispo, isso é radical, isso é ser crente, isso é ser protestante, isso é você se posicionar como Deus quer que você se posicione. Olha o que diz Paulo a Tito 3, verso 9, evita discussões insensatas, genealogias sem fim, debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Eu não vou ficar sendo um cara, não, mas a lei encerrou, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Eu não vou ficar discutindo a lei, eu vivo na nova aliança, na graça, estou debaixo da graça de Deus. É o que Paulo está dizendo, evita o homem faccioso. Atenção igreja, evitem homens facciosos.
Depois de admoestá-lo, a primeira, a segunda vez, nós como pastores, nós vamos admoestar, abençoado, não pode falar isso, a Bíblia não diz isso. Não, a segunda vez, ele está falando, agora evita esse cara, é faccioso, tem facção, tem divisão. Aí você quer ficar, não vou ficar mal com um faccioso. Aí, desculpa falar, mas é o governo atual. Não, vamos fazer alianças com o quê? Com facção? Você não pode concordar com isso. Não pode. Você não misture isso. Eu não estou misturando nada, eu estou pregando o evangelho, eu estou pregando a palavra, a verdade. Nada podemos contra a verdade, diz as escrituras. Não posso olhar para alguém que faz conchavos com facções e achar isso normal. Não, mas veja só, é a ideologia. Eu não estou nem aí para ideologia, eu estou aqui pela verdade de Cristo. E se precisar morrer por isso, nós vamos morrer por isso. Ele diz, evita o homem faccioso, pois sabes que tal pessoa está como? Lê comigo, está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Deixa eu falar, nós temos que ver dessa forma, com essa seriedade, igreja. Nós não podemos ficar dando pérolas aos porcos. Você quer sentar para ter um debate? Eu não quero ter debate nenhum, com todo amor eu digo isso. A minha missão é pregar a palavra. Quem convence é o Espírito. Tenho dito isso, Paulo diz, eu preguei, Apolo regou, quem deu o crescimento foi Cristo. Eu estou pregando, amado, o Espírito que convence, eu não tenho. Paulo vai dizer, não é por palavras persuasivas. Você acha que o meu poder de comunicação vai convencer você de alguma coisa? Não tem como. É o Espírito, por isso que eu coloco a palavra bem grande aqui para você ler, que é a palavra que liberta, é a palavra que edifica. Então nós temos que viver dessa forma. Eu estou mostrando para você o que é um vento de doutrina. Amém, igreja de Cristo? Amém. Glória a Deus, amém. Gustavo, cadê você? Amém. Quinto ponto, doutrinas falsas são estranhas à aliança, é o que diz lá em Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, sobe é sábado, não se deixe. Olha o que ele vai dizer, porquanto que vale estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Fica, não pode comer, nesse dia não pode comer isso, não pode comer aquilo. Cara, eu falo isso com muito amor. Mas nós não somos judeus, nós somos gentios, escolhidos. Eu não tenho que ficar me preocupando com a festa, com a lua, com não sei o quê. A Bíblia está dizendo isso, não tem proveito para nada. Fala comigo assim, o que importa, o que vale é o meu coração estar confirmado com graça. Por quê? Porque a circuncisão agora não é externa, a circuncisão foi feita dos nossos corações. Não é mais uma obra externa, a lei era a sombra do bem vindouro, a lei apontava para a graça. Jesus é a graça, Jesus é o bem real, nós estamos nele, igreja. Então eu ficar discutindo coisas, a igreja não vai para a maturidade. Por isso que Paulo falou, deixa as coisas de menino, seja levado a essa estatura de um varão perfeito. Porque você fica lá discutindo coisas, você não é emancipado, fica aquela coisa, sabe, pequena, infantil, imatura. Eu estou aqui para que você se torne maduro na fé. Sexto ponto, doutrinas falsas devem ser colocadas de lado. Eu não consigo, mas a Bíblia diz isso. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar. Quantos estão aqui prontos para ir para o que é perfeito? Olha, ponha de parte e deixe-se levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Então a Bíblia manda pôr de parte, isso é muito forte, a doutrina de Cristo. Nós temos entendimento, o Cristo do cumprimento da lei, da carne, põe de parte. Cristo cumpriu a lei. Tem coisas que Jesus fez para que nós não fizéssemos. Ele não foi muitas vezes o nosso exemplo em algumas coisas, entende o que eu estou dizendo? Foi o nosso substituto. Ele foi o meu e o seu substituto. Era para nós estarmos naquela cruz, mas ele foi o nosso substituto. Então Paulo está dizendo agora, olha, põe de parte isso, o Cristo do cumprimento da lei. Ele fala, deixe-se levar porque é perfeito. Então entenda da parte do Espírito que eu estou dizendo aqui, se nós não deixarmos o beabá, nós não vamos nos tornar perfeitos, ou caminhar para essa perfeição, porque é lógico que a perfeição é só na glória, mas é na busca da perfeição que nós somos aperfeiçoados pela palavra de Deus. O que o Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos fazer um culto apenas um ritual. Entendo que eu vou dizer com todo o amor do mundo, como seu pastor e com o coração, eu não posso fazer um culto só de um ritual, e ficar todo o culto falando, se Jesus vier hoje, você vai e você fica, se Jesus vier hoje, você vai e você fica, você vai e você fica, com uma palavra que muitas vezes só está ali, levando um medo para as pessoas. Jesus vier hoje, será que eu vou, será que eu fico? Por quê? Porque não tenho convicção da minha salvação. Na verdade não é minha salvação, é de Deus, porque não foi eu que conquistei, foi Ele. Mas e se eu perder a salvação? Deixa eu falar isso com o amor do mundo. Não tem como você perder algo que foi você que conquistou, foi Cristo que conquistou. Foi pelo sangue de Cristo. Mas isso aí vai dar uma margem para a pessoa viver pecando. Quem pensa assim não é filho de Deus. Eu vou blasfemar contra Cristo? Eu vou entender que eu sou filho, porque eu sou filho, eu posso viver uma vida de adultério, uma vida de perversão. Esse é o lobo que pensa, a ovelha não pensa isso. Eu tenho santo temor e reverência ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas se eu fizer sempre, não, se Jesus vier, você vai, você fica, sabe? O culto fica apenas um ritual. O que Paulo disse? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, infelizmente, muitas vezes, muitos lugares, o que é pregado é só o arrependimento de obras mortas. Só que somente isso não faz, o que Paulo está dizendo, isso não faz com que a igreja amadureça, isso não desenvolve a salvação. Por isso que ele mesmo diz, desenvolva a salvação com temor e com tremor. Então, se eu fico só no leite, o que Paulo fala na sua carta? Olha, eu queria dar alimento sólido, mas vendo que vocês não estão prontos, eu vou ter que dar leite a beber de novo. Então imagina você chegar para uma igreja que você fala, minha igreja está vencendo, a igreja é madura. Aí você fala, não, eu não vou poder dar feijoada para a igreja, entre aspas, porque eles ainda não desenvolveram dentes, eu não vou poder dar uma picanha. Vai ganhar uma abóbora, vai dar picanha. Não, a abóbora dá no mesmo. Não, Paulo chegou assim com aquele sentimento, eu quero dar picanha para esse povo, eu quero. Não, mas eu não posso dar alimento, porque isso vai dar congestão, vocês não estão prontos, eu vou ter que dar um leite de novo. Então, em muitos lugares, você pregar o que eu estou pregando hoje, as pessoas vão falar, como assim? O quê? Por quê? Porque está no leite. Mas nós não podemos ficar como criança sempre. Criança se alimenta de leite, homens maduros se alimentam de alimento sólido. O alimento sólido, a sã doutrina, produz herança e edifica. Então, nessa manhã, eu estou te expondo a escrituras que são sólidas, porque senão a igreja não amadurece. Se Jesus vier, você vai e você fica, você vai e você fica. Mas Jesus vier com todo amor. Se você confessou Jesus, você teve o selo do Espírito Santo. Você foi selado para o dia da redenção. Você vai com Cristo. Mas é que ontem eu assisti o Faustão. Faustão ainda existe? Passa Faustão? Eu não sei se eu vou ouvir o Faustão, tinha umas coisas estranhas lá. Será que eu vou? Não assiste o Faustão, porque não presta. Não o Faustão, mas o que é passado não presta. Vai ficar... Agora, você vê, no passado, né? Eu roubei as galinhas do vizinho. E agora? Será que eu perdi a salvação? Amado, eu tenho falado, é aquele evangelho de tira e põe casaco, de vivo morto. Não, nós temos segurança em Cristo, porque a obra foi feita por Ele. Ele foi o cordeiro pascal, Ele foi imolado, Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ferido, moído. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Amado, essa obra, ela é definitiva nas nossas vidas. Agora, como é que nós vamos viver? Nós vamos viver a santidade, nós vamos viver de glória em glória, de vitória em vitória, nós vamos dar razão da nossa fé. Agora nós vamos, ser luzeiros do mundo, disse o apóstolo Paulo. É o que nós somos sal e luz. Então, eu não posso, deixar a igreja num lugar de imaturidade. Eu estou falando que nós temos que ser maduros na fé. Nós temos que ser experimentados. Bispo, como é que eu sou maduro na fé? Não tem outra forma de você ser maduro na fé se você não devorar a palavra de Deus. Não tem como. Jovens estão aqui, me escuta. Um vídeo de TikTok, um Reels de 1 minuto e meio, não vai te dar segurança teológica suficiente para você defender a sua fé aí fora. Não vai dar. Não, eu vi lá, um pastor falou, legal, que falem mais pastores no TikTok, onde for, mas você precisa ter tempo de Bíblia, leitura da palavra. Eu gosto do louvor, eu também gosto do louvor, mas você precisa ter um tempo de palavra. Você precisa ter um tempo de crescer na graça. Não vou falar porque eu vou ler isso aqui daqui a pouco. Na graça e no conhecimento. Então Paulo está falando, põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar o que é perfeito. Então nós devemos avançar além dessas coisas que Paulo está dizendo. Nós precisamos, deixar o básico e ir para a profundidade. Deixemos nos levar para o que é perfeito. Levante uma das suas mãos e fale com fé: Senhor Jesus, eu quero viver a maturidade espiritual. É o que eu quero, não sei você, mas Senhor Jesus, eu quero viver a maturidade espiritual. Esse perfeito significa maduro. É lógico que perfeito na carne ninguém vai ser. Significa maduro, completo, não é isento de falhas, porque aquele que não peca é mentiroso, essa palavra. Mas é você ser maduro, você ser completo. Então que nós possamos nos aprofundar nessa fé, não lançando de novo arrependimento de obras mortas. Porque aqui Paulo está dizendo, não é necessário começar de novo, porque isso já foi feito. Glória a Deus por essa palavra. Então, que nós possamos, igreja, e eu preciso fechar esse primeiro ponto para ir para o final da mensagem, nos últimos minutos, que nós possamos entender o que o apóstolo Pedro disse, é o que eu ia ler agora, o que eu ia citar agora, em 2 de Pedro 3, 15 e 18, ele diz assim, e tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão amado Paulo. Eu não teria um tempo suficiente para explicar, mas você sabe que Paulo, eu citei, teve um embate com Pedro. Paulo pregava coisas que Pedro fala, o irmão Paulo prega coisas difíceis de entender, mas que são poder de Deus. Ele está dizendo agora, as coisas que o irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo recebeu uma sabedoria, diz lá que ele recebeu do alto dos céus uma palavra, a revelação, ouviu coisas inefáveis. Verso 16, ao ouvir acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, eu citei, está aqui, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam,
Então, quando a gente prega o que a Bíblia diz, a sã doutrina, muitos deturpam, falam, não é bem assim, não é bem assim, sim. Pedro já estava dizendo assim, os ignorantes, que ele diz, e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, aquele que não tem os olhos iluminados, eles estão deturpando, e é para a destruição deles. Olha o que ele vai dizer no 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Você vê que um culto como esse, é o que Pedro está dizendo aqui, acautelai-vos, tenham cautelas, atenção. Eu estou aqui como seu pastor, te prevenindo de coisas desse tempo. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, então tinha insubordinados no passado e continuam hoje, e eu preciso ser bíblico com você, arrastados por esses insubordinados, decais da vossa própria firmeza. O que eu estou dizendo? Paulo foi para a liberdade, permaneceis firmes na liberdade. Então a palavra está dizendo que alguns vão arrastar dessa firmeza, vão decair dessa firmeza. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Eu, como seu pastor, estou aqui pregando a palavra. Não quero te manipular, não sou o seu pai espiritual, vou proceder. Não, nada disso. Mas eu estou aqui pregando a palavra para que você seja exortado e acautelado pela palavra. Acautelai-vos, acautelado, sei lá, que é a cautela da palavra. Acho que o verbo vai ficar melhor assim. 18, antes crescer. Aí ele entra no 18. Antes, Pedro, o Pedro é os dos judeus. Olha o que Pedro teve a revelação da graça. Ele está falando, ei, antes, vamos ler juntos, todos juntos? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como dia eterno. Amado, você está aqui hoje crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. O que Pedro pregou lá atrás, você está vivendo aqui hoje. Diga graças a Deus por isso. Antes, o que é antes? Antes de tudo. Posso fazer um votinho com Deus? Posso dar uma luta com o diabo? Amado, antes de tudo, cresça na graça e no conhecimento. Mas eu gosto de lutar com o diabo. Ele já foi amarrado, o mais valente matou um valente. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Isso é crescer na graça e no conhecimento. E eu falo mais uma vez, com todo o amor do mundo, a gente precisa amadurecer a igreja cristã atual. Porque está lá brigando com o diabo vai me pegar. O diabo vai pegar quem? Você é propriedade exclusiva de Deus. Não, mas lá dentro está o diabo, sai para lá, está Deus. Não, eu cheguei primeiro. Não, sai para lá, esse corpo é meu. Você tem o Espírito Santo, Deus não te divide com o diabo, meu amado. Você é filho amado de Deus, escolhido. Olha que segurança aí. O que é isso que eu estou dizendo aqui? Você está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja precisa crescer nessa maturidade, nesse conhecimento, para que o povo não seja mais instruído, para que não seja levados, como nós começamos, por ventos de doutrina. Segundo e último de hoje, eu estou indo para a rampa final. A sã doutrina de Cristo produz em nós esperança e vida. Ela nos leva a termos uma intimidade maior com Deus. O que é isso, igreja? A nossa relação com Deus não é baseada mais no medo, como eu disse. Eu não vou servir a Deus com medo de alguma coisa, dele pesar a mão, não, eu tenho temor de Deus, reverência, mas esse medo de perder a salvação dele, não, eu não posso ter essa relação com Deus, eu tenho intimidade, o véu se rasgou de alto a baixo, eu adentrei no Santo dos Santos, de uma vez, com ousadia e interpretei, eu tenho acesso agora ao coração do Pai, eu tenho que ter intimidade com o Pai. Então, quanto mais nós conhecemos a sã doutrina, mais intimidade com Deus nós temos. E agora eu vou para a rampa final. Primeiro ponto que acontece quando você conhece a sã doutrina. A sã doutrina, a Bíblia diz que ela é a boa doutrina. Coloca para mim 1 Timóteo 4,6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Sabe o que meu coração se conforta nessa manhã? Que eu sei, diante de Deus, sem nenhuma soberba, que eu estou sendo um bom ministro de Cristo, porque eu estou expondo você a estas coisas. Eu estou expondo você à palavra de Deus. Eu não estou expondo você com todo o amor do mundo, eu digo isso, ao storytelling da minha vida, ao exemplo de quando eu subi, quando eu desci, quando eu fiz, eu estou expondo você e levando você para mais perto da palavra e mais perto do coração de Deus. E fazendo isso, a Bíblia diz que a pessoa é um bom ministro de Cristo. Então a doutrina que Timóteo seguia era a doutrina sã, era a graça de Deus. Paulo chama de boa doutrina. Aí eu acho que você é um pouco inteligente para pensar, se Paulo está falando a boa doutrina, subentende-se que tem uma má doutrina. Se ocupem da boa doutrina, exponham a boa doutrina. Segundo ponto, a doutrina sã, ela tem que ser cuidada, o que nós estamos fazendo aqui. Bispo, mas é um preciosismo com a palavra. Não é preciosismo, é ordem e decência com a palavra de Deus. O que diz o profeta? Maldito, ou Jesus que diz isso, maldito aquele que fizer a obra relaxadamente. Uai, eu não posso fazer a obra de Deus com relaxo, com coisas da carne. Eu tenho que ser santo, irrepreensível. Então ela tem que ser cuidada. Nós temos que cuidar daquilo que Deus já nos deu. Olha o que diz em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e eu amo isso aqui. Eu tenho que cuidar o quê? De mim e da doutrina. Bispo, mas eu posso cuidar da vida do irmão do lado? Não, da vida dele cuida ele. Porque o crente moderno também adora cuidar da vida de quem não foi chamado para cuidar, né? Minha vizinha, ela chega a tal hora, que deixa a sua vizinha chegar a hora que ela quer. Você viu o que ele falou para a mulher não sair de casa?
Nossa, você viu? Como que pode? Nossa, os filhos agora, vai lá no olho mágico, fica olhando. Chegou, olha lá. Compraram um gato agora. Ai, meu Deus, tem um gato. Aí, olha, o gato morreu. Agora é um peixe. Amém, Valentina? Comprou um peixe agora. Comprou um peixe com as amigas. Vai ter um peixe. Mas deixa a menina comprar o peixe, deixa ela comprar o gato. Cuida de ti e da doutrina. Tem gente que tem que comprar um gato. Por quê? Porque o gato tem 7 vidas. Aí você cuida deles. Aí você gosta de cuidar da vida de todo mundo, compra um gato. Tem 7 vidas. Cuida da vida do gato. Aí tem um monte de vida para você cuidar do gato. Agora fica esse negócio, não, o irmão, deixa o irmão viver a vida dele. Cuida de ti e da doutrina, é o que diz a palavra. Onde que nós estamos? Em 4,16. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvidos. Aqui não está falando de uma salvação eterna, mas você salva. Quando você quando você... Uva, é o lobo, né? Não tem lobo aqui, tem ovelha aqui em nome de Jesus, faz bé. Quando você ouve a boa doutrina, quando você recebe a boa doutrina, você está salvando a sua vida de ventos de doutrina, que Paulo está dizendo. Você está salvando a sua vida de palavras estranhas, de artimanhas, de ensinos de demônio, como nós acabamos de ler. Você está se salvando disso. Então você precisa cuidar da graça, porque ela mesma vai fazer com que você entenda tudo. Terceiro, estou indo para o final. A doutrina sã requer que fale somente o que convém. Eu não posso aqui falar nada que não convém. É o que está escrito em Tito 2:1. Tu, porém, fale o que convém à sã doutrina. Vou falar com amor, tá? Mas eu não vou ficar aqui falando às 13 sexta-feira do não sei o que. Isso não convém à sã doutrina. O lenço, se você passar o lenço no teu marido, vai crescer cabelo e ele vai ser ungido. Não, isso não convém à sã doutrina. Você não vê os apóstolos, Jesus pregando isso. Então não convém falar sobre isso. Mas a igreja está nisso, nesse sincretismo religioso. Eu sou do lenço, o pastor suou, eu estou suado. Passou o lenço, leva o lenço do feio lá que vai acontecer. Não, vai pegar uma coisa com o meu lenço suado só. Não, mas se eu pegar, não sei o que, passa, não sei o que. Para com isso, igreja. Fala só o que convém à sã doutrina. Não pode falar disso, daquilo, daquela. Não, da sã doutrina. Quarto, eu estou correndo. A doutrina sã deve ser obedecida de coração. Fala assim, eu gosto de obedecer a sã doutrina. Isso é bom para nós, somos filhos de Deus. Amém. Você sabe que a lei muitas vezes é imposta por medo do capeta, por imposição. Na graça não tem mais medo, porque o verdadeiro amor lançou fora todo medo. Nós temos o verdadeiro amor que é Cristo morando em nós. Então nós amamos obedecer a sã palavra, a sã doutrina. O ímpio não quer obedecer nada. O ímpio ele tem o espírito da desobediência. Nós não temos mais, nós estávamos outrora nesse lugar. Esse espírito agora atua nos filhos da desobediência. Nós somos filhos obedientes. Nós amamos obedecer a palavra de Deus. Romanos 6,17 diz, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Você já esteve lá um dia escravo do pecado, humilhado pela sua carne, contudo viestes a obedecer, como? Vamos ler junto, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Você não está aqui, eu vou obedecer, porque senão o bicho vai ficar bravo comigo. Como se eu ficar bravo com você? Você obedece por quê? Você obedece porque o seu coração foi confirmado com graça. Obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregues. Então são doutrinas sãs, doutrinas da palavra, sabe? A sabedoria, a presciência, né? Como nós vimos, eleito segundo a presciência, diz Pedro, de Deus Pai, a prognose, a determinação e graça de Deus. Nós amamos receber isso. Então Paulo está pregando aqui em Roma e ele está falando de tudo que nós também estamos pregando. Ou de novo, nós estamos pregando tudo que ele já pregou lá atrás. E aqui ele está explicando que a graça ela é obedecida de coração. Fala assim, a graça é obedecida de coração, não por imposição, não tem imposição. Quinto ponto, a doutrina sã nos faz permanecer firmes. E eu queria só fazer um parênteses aqui, eu sempre digo isso. Por que nós estamos firmes na palavra? Porque nós somos radicais na palavra. Paulo disse, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Eu não posso permitir mundo na igreja, não posso permitir fermento, não posso permitir legal, não posso, é graça. Eu tenho que estar firme nisso, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Muitas pessoas não conseguem conviver conosco nessa é a palavra, nessa radicalidade bíblica, nessa ousadia bíblica. Porque uma hora fala, não, mas não dá para a gente fazer uma concessão. Não tem concessão, não tem. Ou é palavra, ou é graça, ou é graça. Aí você diz, vou embora então da igreja. Então vai embora, mas eu não vou deixar de pregar o que eu tenho que pregar para agradar o coração de um ou de outro. Porque senão eu não seria um pastor bíblico, eu seria alguém que quer jogar para o público. Não vou falar, tem um monte de gente aqui, o auditório está cheio. Se eu falar isso, o coração daquele ali não vai gostar. O outro ali vai fazer uma cara feia. Imagina eu aqui, na minha identidade, eu ia ficar desesperado, querendo agradar todo mundo. É impossível, é impossível. Eu falava ontem com o meu presbítero Lucão. Se eu brinco muito, não, você está brincando muito. Aí se eu sou sério, nossa, mas que culto chato, sério, né? Não faz uma brincadeirinha. Mas se brinca um pouco, não, está brincando demais também. Já virou stand-up gospel, não sei o quê. Não tem como agradar todo mundo, é impossível.
O que importa é eu agradar o meu Senhor. E entender quem eu sou nele, me desenvolver para que eu possa ser o melhor nas mãos dele, ponto final. A doutrina sã nos faz permanecer firmes, igreja. Nós não podemos abrir concessões com quem quer que seja. 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que Paulo está falando? Guarde as tradições. Paulo está falando, o que eu estou ensinando para vocês, guardem isso. Eu quero dizer algo do fundo do coração de Deus para você. Guarde essas palavras no teu coração. Guarde essas tradições no teu coração. Seja por epístola, seja por pregação, guarde isso no teu coração. Olha o que diz em 2 Timóteo 3, 10 e 11. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Verso 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Olha o que ele vai dizer agora. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Por que eu pus esse versículo? Porque eu sei que eu estou pregando para pessoas que podem estar falando, bispo, isso é maravilhoso, mas eu estou sendo perseguido. Tem um leão aqui atrás de mim, tem uma coisa difícil de eu vencer, tem um desafio, eu estou passando por um vale da sombra da morte. O mesmo Deus que foi com Paulo é com você. De todas as coisas o Senhor vai te livrar. De todas, ele disse para Timóteo, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Deixa eu te contar algo, fica firme na palavra de Deus, porque quando você está firmado na palavra, Paulo estava preso escrevendo uma das suas cartas, e ele estava dizendo, eu fui liberto pelo Senhor. O que ele disse? A palavra não está algemada, a palavra está correndo, você está sendo livrado pelo Senhor de qualquer perseguição, de qualquer sofrimento. E eu termino esse sermão dizendo para você, que a sã doutrina de Cristo é a genuína graça de Deus. Foi ela que nos libertou e nos faz vivermos como de fato vencedores que somos. A palavra da graça de Deus é a água que descendenta a nossa sede, dia a dia. A palavra da graça é aquilo que ensina e traz herança. Então nós permaneceremos firmes na verdade. Por quê? Porque a graça de Deus é a âncora da nossa alma, é a segurança da nossa existência. E como nós estamos numa série de reforma, eu quero terminar o culto de hoje exatamente às 11h20 da manhã, colocando o que disse João Calvino. Coloca para mim na tela. Ele disse, a sã doutrina é um espelho que reflete a glória de Deus. Uma doutrina pura que nos ensina a adorar a Deus corretamente e nos capacita a reconhecer a sua graça. Isso é a palavra, igreja. Isso é a palavra. Nos ensina a adorar. Nós adoramos aqui em português, em inglês, os nossos louvores, eles são cristocêntricos. Nós adoramos o nome de Jesus, nós engrandecemos o nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos um espelho que é a sã doutrina, que reflete a glória de Deus. Você é essa imagem refletida. O amor de Deus é refletido através da sua vida nesse tempo, porque Jesus, enquanto Ele não voltar, Ele escolheu a sua igreja para serem os seus embaixadores, para serem os seus representantes. Nós não representamos esse reino da terra, nós representamos a embaixada do céu. Nós somos cidadãos dos céus, é o que diz a palavra, embaixadores, nós somos cartas escritas de um Deus vivo, nós somos isso, cartas vivas. Então que nós possamos nessa manhã mais uma vez lembrar de quem nós somos em Cristo, como disse Paulo, guardar no nosso coração, para nós estarmos seguros. Guarda isso, que é por epístolas, guarda isso no teu coração, porque quando chegar o dia mau, e ele vai chegar, eu não sou o profeta do caos, mas Jesus falou, vocês vão ter aflições, e quando chegar no dia da aflição, quando você passar, como disse Davi, no vale da sombra da morte, você vai se lembrar da boa doutrina no seu coração. Porque mesmo no vale da sombra da morte, Davi sabia ter um cajado e uma vara que me consolam. Davi não falou, não vou morar no vale, mas eu vou passar do vale. É um lugar de transição. Talvez você esteja aqui nessa manhã, ouvindo a sã doutrina, mas falando, eu estou vivendo no vale da sombra da morte. Deixa eu te falar, você não está vivendo, você não habita. Você habita no esconderijo do Altíssimo, ali você habita. No vale você transita, você passa pelo vale da sombra da morte. E Davi fala, certamente, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é graça, meu amado. Você pode passar pelo vale, você pode passar pelo medo, você pode passar por onde for. A bondade e a fidelidade te seguem, porque você já está debaixo dessa graça. Você pode acordar amanhã e falar, Senhor, o que vai ser do meu dia? Mas você tem que se lembrar que as misericórdias de Deus já se renovaram sobre a tua vida. E Lamentações diz que essa é a causa de você não ser consumido. Amado, o que importa é
que o seu coração esteja confirmado com essa graça, que você tenha segurança do Cristo que você segue, que você tenha segurança aqui das mãos de Jesus, que Ele diz: das minhas mãos ninguém as arrebatará de mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Amado, você está ouvindo a voz, não é do Fernando, é do bom pastor, é Jesus. Ele diz: eu as conheço. Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Você é conhecido de Deus, o seu nome é soprado nos céus. Ele diz: e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Você está seguro nas mãos de Deus, meu amado. Das mãos dele ninguém vai te tirar, porque uma vez em Cristo para todos sempre. Então entenda isso nessa manhã e se levante hoje, vá ao seu domingo, vá para a sua semana, de fato, desfrutando o que diz a palavra: os que receberam a abundância da graça reinarão em vida através de Cristo. Você recebeu a abundância da graça, você pode desfrutar de um reinar em vida, você pode viver como os vencedores, como nós ouvimos Oséia, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Você pode viver o que Paulo diz, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Ele diz: desembaraçando de todo o peso do pecado que tem nas mentes, eu corro com perseverança. Você tem uma semana para correr com perseverança, porque você já se desembaraçou. Essa palavra tirou todo o peso, toda a marra da tua vida, para que você venha desfrutar da leveza. Jesus falou: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Você está aprendendo do verdadeiro pastor, e não é o Fernando, é Jesus Cristo. Eu estou aqui cuidando você. Exatamente, põe o tema, tem o tema aí? Dos ventos de doutrina. Eu estou cuidando você do caos do tempo atual. Eu estou cuidando você como seu pastor, de você ser levado como aquela onda impelida de um lado, olha lá, defendendo a fé nos tempos de enganos. Hoje você teve a sua fé defendida para a honra e para a glória do nosso Deus. Que assim seja na sua vida, porque essa é a vontade de Deus. E os filhos de Deus digam amém. Amém. Fica de pé no teu lugar, eu quero terminar orando com você. Quantos ouviram a voz do Espírito, digam amém. Levante suas duas mãos aos céus enquanto o music vem aqui. Senhor, nós te damos graças, louvor, honra e glória. Tu és o Altíssimo, Jesus. Obrigado, Pai, por mais um domingo onde nós pudemos crescer em graça e conhecimento. Obrigado porque nós não fomos expostos, Pai, a doutrinas estranhas, mas nós fomos expostos à Tua verdade, Jesus. Nós fomos expostos à Tua palavra, Jesus, e ela não voltou vazia. Obrigado, Pai, por um domingo de glória, de família. Nós queremos, Pai, orar nesse sentido, que tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações possa produzir em nós, Pai, possa continuar produzindo nos nossos corações esta fé ativada, Jesus. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, entretanto somos dos que avançam, Pai, para essa conservação. Nós temos esse espírito que não é, Senhor, de medo, mas é de poder, de amor. O Senhor não nos chama de covarde, mas de mais que vencedores. Deus, obrigado, porque nós somos esses, Jesus. E nessa manhã nós nos levantamos dessa forma, para viver, sim, Jesus, eu creio, uma semana inigualável, para viver a melhor semana das nossas vidas, Jesus. Uma semana onde nós sabemos que o Senhor já foi adiante de nós, como o Senhor disse a Josué: oh, não temas, não te espantes. Oh, Jesus, nós cremos, não temeremos, não nos espantaremos. O Senhor irá diante de nós, o Senhor já foi, Pai. Oh, Jesus, diz que o Senhor quebra cadeias, quebra grilhões. O Senhor diz: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Deus, obrigado, porque o Senhor é aquele, Pai, que nos toma pela nossa mão direita, nos chama pelo nosso nome e nos conduz em um caminho de milagres. Obrigado por essa manhã. Nós saímos daqui, Pai, restaurados, saímos daqui renovados, saímos daqui para experimentar, Jesus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saímos daqui, Pai, seguros, defendidos, Pai. A nossa fé foi defendida num tempo de engano. Saímos daqui, Pai, mais convictos do que antes. Saímos daqui, Senhor, para viver as Tuas promessas. Saímos daqui, Deus, para viver dias de alegria, de prazer, para viver a leveza do Teu Espírito. Nós saímos daqui, Jesus, debaixo da Tua palavra que diz que o amor de Deus, igreja, e as doces consolações do Espírito Santo, elas serão constantes, elas serão permanentes. E aqueles que estão seguros da fé, aqueles que estão livres do engano, aqueles que são filhos amados de um Deus poderoso, diga glórias a Deus. Dá um brado de vitória a Jesus aí. Aleluia. Nós temos 2 minutos para cantar um louvor. Se você precisa sair, fica à vontade, mas eu quero terminar exaltando o nome do Senhor. Olha quem está ao seu lado e diga assim: a sua fé foi salva mais uma vez dos enganos desse tempo. Vamos louvar a Milce com alegria e com gratidão a Jesus, com toda a ousadia do Espírito.
Aleluia! As suas palmas lá em cima. Você vai cantar com gratidão a Jesus. Diga! Meus inimigos se calam quando eu louvo. Então louve. Ansiedade acaba quando eu louvo. Louvarei, te louvarei. Teu nome eu canto e tudo se transforma. Com força eu proclamo tua vitória. E que faremos? Louvarei, te louvarei. Coloque um sorriso no seu rosto e declare com fé. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão. O medo vai O embora. medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a criação eu te louvo. Oh, 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 oh. Vamos com as palmas, igreja, com alegria. Vamos juntos a Jesus. Com fé eu canto e vejo o mar se acalmar. Com alegria. Com fé eu canto e sinto em mim a tua paz. Louvarei, te louvarei. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão. O medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a criação eu te louvo. Oh, oh, As palmas lá em cima. oh, te louvo. Oh, Só nele. só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre. E junto com os céus. eu canto, te louvo, te louvo. Só em ti tenho As suas palmas vida. aí. Só eu sou. Junto com os céus eu canto. Te louvo, te louvo. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto, te louvo, te louvo. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto, te louvo, te louvo. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão. O medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a criação eu te louvo. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão. O medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a criação eu te louvo. Oh, te louvo. Oh, te louvo. Oh, te louvo. Diga ele. Te louvo, Deus, pra sempre louvaremos. Aleluia. Bom dia a todos. Bom domingo. Até amanhã, oração e confissão. Abraça quem está do seu lado e diga: nós estamos salvos do engano. Graça e paz, igreja.